Oi, gente, bom dia! O Sempre Bem de hoje fala sobre os cuidados que a gente deve ter com a saúde ao decidir fazer uma intervenção estética. Algumas cirurgias estéticas favorecem a saúde do corpo. Saiba como combinar autoconhecimento com cuidados de beleza e descubra quais os ativos cosméticos mais procurados no momento. Tem isso e tem muito mais. É o Sempre Bem que já começou. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking dos países que mais fazem procedimentos e intervenções estéticas. E é disso que a gente vai falar agora com a Lia Albuquerque, que é dermatologista, e com a Cariline Martins, que é psicóloga. E lembrando, gente, que nós estamos seguindo os protocolos de segurança e mantendo o distanciamento. Bom dia, meninas, tudo bom? Bom dia, Bruna. O que acontece aqui no Brasil que a gente ocupa esse segundo lugar no ranking? Existe uma base muito cultural, né? No Brasil a gente vê que as pessoas estão cada vez mais querendo se cuidar, muito relacionado ao bem-estar, né? A estar com autoestima boa. Isso interfere no convívio social, então as pessoas estão cada vez mais procurando esses procedimentos e aqui no Brasil, bastante, né? Uhum. Sim, existe o que a gente chama de ditadura da beleza, né? E principalmente hoje em dia a gente é muito bombardeado pelas revistas, pelas redes sociais, e acaba que essa busca por um corpo perfeito, pela beleza ideal, fica muito condicionado à felicidade. Então só vou me sentir bem ou feliz quando eu atingir esse rosto, esse corpo perfeito. Sim, eu li até uma vez uma pesquisa do número de cirurgias plásticas no nariz, que aumentou muito por causa das selfies. Porque a pessoa vai tirar selfie e ela acha que o nariz dela tá grande. Isso é verdade. Os procedimentos em relação ao nariz, até, por exemplo, a rinomodelação, né? Isso realmente tem sido um dos procedimentos mais procurados. E qual que é a diferença de procedimento estético para intervenção estética? A gente pode chamar de intervenção os procedimentos que são invasivos. Por exemplo, um preenchimento, o botox, em que você faz uma invasão, né? Para você fazer um preenchimento, você vai furar a pele, né? Muitas vezes você entra com a cânula. O botox também você usa uma agulha. Já os procedimentos, a gente não atravessa a pele. Uma forma de explicar de forma bem simples. São procedimentos como, por exemplo, o peeling químico, que vai ocasionar uma descamação na pele, um laser. E quais são os mais buscados aqui no Brasil atualmente, tanto de procedimento quanto de intervenção? É a casadinha do botox com preenchimento, né? Porque com esses dois tipos de procedimentos invasivos, a gente consegue tratar as ruguinhas, melhorar a questão do contorno facial, rejuvenescendo. Então são os dois mais procurados em todos os consultórios de dermatologia. E é engraçado como existe uma moda, né, por trás desses procedimentos. Porque até pouco tempo atrás, ninguém falava de harmonização facial, né? E aí hoje em dia é uma coisa que você vê a pessoa transformando o rosto, né? Como é que funciona isso de maneira psicológica, né? A pessoa às vezes faz uma coisa, um procedimento que ela transforma completamente, chega a ficar irreconhecível, né? Sim. E acaba muitas vezes despersonalizando. E aí a autoimagem, ele é um pilar da autoestima. Então muitas vezes a pessoa não está bem consigo mesma, existe às vezes até um fator psicológico aí, né, de depressão, de ansiedade, e acaba utilizando esses procedimentos estéticos como se isso fosse aliviar algo que é interno. E você sente isso no seu consultório às vezes, que um paciente está passando um pouco do limite, e aí você sugere que ele vá a um psicólogo? Sinto demais. Na verdade, nós como dermatologistas, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, principalmente em relação aos modismos, por exemplo, né? Hoje existe a moda do bocão, a moda de todo mundo com a mandíbula muito marcada, e a gente tem que chegar lá e dizer, olha, calma, cada pessoa é uma pessoa, o objetivo realmente é a naturalidade, é ele deixar o melhor possível, mas você vai continuar sendo você. Porque tem muita coisa que pode ser resolvida de outra maneira e não, por exemplo, fazendo uma cirurgia plástica, né? Exatamente. A gente entra dentro de uma questão de autoaceitação. De eu conseguir aceitar o meu corpo, as mudanças que ele passa. Então é importante que a gente respeite também as etapas da nossa vida e como é o meu corpo, os meus aspectos, né? Esse é o nariz que caracteriza a minha família, né? Esse olho, e aí o nosso corpo, ele também traz a nossa história. Sim. Em relação à cirurgia plástica especificamente,
Como que funciona a preparação? A pessoa tem que cuidar da saúde previamente e em algumas cirurgias precisa também ter um acompanhamento psicológico, né? Sim, como a cirurgia bariátrica, que precisa de um acompanhamento antes, durante e depois. Para que eu saiba o que me levou a isso. Muitas vezes tem uma história de alcoolismo, tem uma história de ansiedade, de depressão, que me leva a precisar de uma cirurgia. Sendo que é importante que haja uma mudança de pensamento e uma mudança de comportamento, para que eu consiga mudar alguns hábitos alimentares, para que eu consiga mudar algum pensamento e aí eu consiga participar de uma cirurgia de uma forma mais efetiva, né? A gente escuta até falar de gente que é viciada, né? Viciada em procedimento, viciada em cirurgia plástica, né? É porque olhar pra dentro é difícil, né? Sendo que é um olhar que pode libertar. E a gente agora tá vivendo esse momento de pandemia, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter nesse momento ao se submeter a um procedimento, a uma intervenção, Lia? Tem que ter muito cuidado, né? Cuidado em relação à proteção, em relação ao vírus mesmo, né? Ver se realmente qual é o momento ideal para fazer certos tipos de procedimentos. Por exemplo, as cirurgias plásticas, elas ficaram um tempo suspensas, né? Agora que eles estão começando a voltar. Realmente, esse é o maior cuidado, né? Muito obrigada, viu, meninas? Lia, você segue aqui que daqui a pouquinho a gente vai conversar mais um pouquinho, tá? Olha, gente, há casos em que a estética vai além da beleza. Em algumas situações, as intervenções estéticas ajudam a curar problemas de saúde. E é isso que a Cris Campos vai falar pra gente agora. Bom dia, Cris! Bom dia, Bruna! É isso mesmo. Muita gente procura procedimentos estéticos só para melhorar a aparência, para se enquadrar em um padrão estipulado pela sociedade. Mas a estética também pode ser sinônimo de saúde. A saúde vem primeiro antes de qualquer coisa, né? Qualquer paciente que você atende, a primeira preocupação é com a saúde dela. Então, a vontade que ela tem, se for simplesmente uma razão estética e for comprometer a saúde dela, então é um caso que você não deve fazer esse tipo de cirurgia. Então, o primeiro passo, avalie a saúde, o benefício que ela vai ter da saúde dela e, complementarmente a isso, vem a questão estética. Entre os procedimentos mais procurados está a redução dos seios, que quando são muito grandes podem causar sérios problemas de saúde. E é justamente o caso da Claudine, não é isso? É isso mesmo, Cris. Eu passei por vários problemas de saúde relacionados ao tamanho dos seios. O que mais te prejudicou? Primeiramente, a coluna, peso mesmo. A maneira como aquilo afetava as minhas costas. Eu comecei a ficar muito corcunda. E isso mexeu também com a autoestima? Afetou completamente. Boa parte, acredito eu, que dessa curvatura das minhas costas não se devia nem somente ao peso, mas também ao peso dos olhares das pessoas ao meu respeito. Porque eu era muito nova e sofria muito com os olhares, afinal era uma coisa desproporcional à minha idade e ao meu corpo. Você se privou de alguma coisa por causa do tamanho do seu seio? Eu tinha muita vergonha. O que você deixou de fazer? Deixei de cantar. Inclusive, me afetou muito na escola, porque eu estava nesse período escolar, entre os 14 e 15 anos, e eu tinha muita vergonha de ir para as aulas por conta desses olhares. Era realmente uma coisa que chamava a atenção. O que passava na sua cabeça? Que eu era feia, que aquilo era desproporcional. Inclusive, isso desencadeou problemas bem mais sérios ligados à ansiedade e depressão, que começaram a realmente me travar de sair de casa por completo. Isso acontece muito, né? De quando a gente tem alguma questão física que acaba afetando não só a nossa saúde, a saúde, no caso dela, o problema na coluna, e vai repercutir em todo o nosso contexto. E às vezes a pessoa se isola por achar que não está com os pares, não está sendo reconhecida no olhar da outra pessoa, porque ela também não se reconhece. Então a gente precisa nos trabalhar para podermos olhar para a gente com um pouco mais de carinho. E foi aí que você resolveu fazer a cirurgia para diminuir o tamanho do seio? Foi. E a gente pesquisou muito para que isso fosse feito com o máximo de responsabilidade possível, de segurança possível. O caso da Claudine é um caso muito comum aqui no consultório. A paciente antigamente se esperava ela completar 18 anos ou aguardava ela ter filhos para fazer essa cirurgia. Hoje em dia não mais, você pode realizar essa cirurgia
3 anos após a primeira menstruação, porque o seio não vai mais crescer. Então não adianta mais condenar a menina a passar toda a adolescência dela, passar toda a vida adulta com o seio muito grande. Além do constrangimento de ficar escondendo o seio, não usar certas roupas, ter dificuldade em relacionamento, tem a questão mesmo do peso, da roupa ficar machucando o pescoço dela, ficar ferindo, ficar assando às vezes no sulco submamário. Então é uma série de coisas que você precisa corrigir e pode se corrigir precocemente. Esse é o tamanho do bojo que você usava? Exatamente. Gente, isso aqui, na verdade, era para ser um bojo em cada seio. No caso da Claudine, ela usava 2 bojos para um seio. Eu colocava um sutiã mais embaixo, com as alças mais esticadinhas e outro mais para cima com as alças mais curtas, para que ele conseguisse segurar o seio inteiro. Foram tirados aí 500 ml de cada seio. Você lembra qual o tamanho que você vestia? Não existia. Quando eu tive o problema, não era comum ter peças íntimas ou mesmo roupas normais para seios tão grandes. E hoje, qual o tamanho? Hoje eu tô 42. Plena? Plena. O que essa cirurgia significou ou significa para você? Significou e significa um divisor de águas na minha vida. Foi a partir desse momento que eu consegui tirar o meu foco da aparência e focar nos meus sonhos, nos meus planos, em socializar. Nasceu de novo. Exatamente. Quando eu saí da sala de cirurgia, a minha mãe falou isso. Ela falou que minha filha nasceu de novo, porque era muito sofrido. E foi isso, a minha vida recomeçou ali. No caso da Thalita, o que mais incomodava era a mordida, não é isso, Thalita? É verdade. Tentei corrigir esse problema com o aparelho ortodôntico, mas não corrigia. E aí eu fui para a cirurgia ortognática. Eu tinha a mordida um pouco aberta. Os meus dentes de baixo eram mais para trás e os de cima eles eram bem para frente. Eu sentia dificuldade para morder, porque meus dentes de baixo não conseguiam ficar com a mordida correta com os de cima. Eu também tenho uma dificuldade na respiração. Eu respirava muito pela boca. Geralmente se avança a mandíbula para posicionar os dentes. É uma coisa importante a gente diferenciar, porque alguns pacientes têm o queixo curto, mas têm a mandíbula retraída. Se a mordida for ok, você pode simplesmente aumentar o queixo com a prótese de mento. Mas se tiver um problema na mordida, tem que fazer uma cirurgia. É uma coisa de necessidade. Isso mexeu também com a sua autoestima? Mexeu completamente, porque eu tinha esse problema de mordida e também assim, eu mostrava muita gengiva quando eu sorria, né, que era o sorriso gengival. Hoje não tem mais esse problema, ri tranquilamente. Completamente. A cirurgia corrigiu todos os meus problemas, tanto os funcionais quanto os estéticos. Eu consigo sorrir normalmente, sem sentir vergonha de nada. Saúde, né? Total. Se tem uma coisa que todo mundo gosta, é comprar produtos de qualidade pelo menor preço, não é? É por isso que o programa de fidelidade Sempre da Pague Menos é um grande sucesso. Com ele, você pode usufruir do desconto Só Meu, que te dá ofertas personalizadas com base no seu histórico de compras. Tudo para fazer, seu dinheiro render na hora de comprar os seus produtos preferidos. É isso mesmo, você ganha descontos nos produtos que mais compra. E para participar, é só ir até uma Pague Menos perto de você, informar o CPF para o atendente e com isso você já está cadastrado no programa de Fidelidade Sempre. E tem mais, você ainda pode ser um cliente ouro e ter descontos adicionais em medicamentos, ofertas personalizadas, promoções exclusivas e ainda ter prioridade e benefícios nos eventos da Pague Menos. Para você ser um cliente ouro, basta estar cadastrado no programa de Fidelidade Sempre e em um intervalo de 6 meses, fazer compras que somadas alcancem um total de R$500 em não medicamentos. E pronto! Participe do programa de Fidelidade Sempre. É rápido, é fácil e o melhor, é grátis. Venha economizar. Pague Menos. Viva plenamente. Sempre que a gente pensa em procedimentos estéticos, a gente está fazendo uma mudança de fora para dentro, não é verdade? Mas o padre Reginaldo Manzotti acredita que a gente também pode e deve mudar de dentro para fora. E ele dá agora algumas dicas de como essa mudança pode acontecer. Olha só. Eu sei que a felicidade tem um significado para mim e outro para você. Mas eu pensei em alguns conselhos básicos para que você busque incorporar em seu dia a dia. Vamos lá?
Ofereça mais às pessoas do que elas esperam e faça tudo com amor e alegria. Quando você disser, sinto muito, me perdoe, olhe nos olhos da pessoa. Seja sempre sincero e transparente. Agora, quando você notar que cometeu um engano, foi injusto ou imprudente, tome providências imediatas para corrigir seu erro. Sorria sempre ao atender o telefone, ao cruzar com alguém na rua, ao falar e ao ouvir. Tem mais. Passe algum tempo sozinho. O autoconhecimento nos faz fortes e seguros. Aprenda a dizer não, sem sentir culpa, com gentileza e total transparência. Diferencie problemas reais de problemas imaginários. Não crie minhocas na cabeça. Tenha valores e princípios claros e haja sempre de acordo com a sua verdade. Você não será o politicamente correto sempre, mas pode ser verdadeiro em toda a situação. E olha, não perca a oportunidade de se divertir, pois a sua qualidade de vida passa pelo lazer, entendeu? E vai mais uma dica: não abandone essas 3 grandes e inabaláveis amigas: a intuição, a esperança e a fé. Mesmo com a grande procura por intervenções estéticas, é cada vez maior o número de pessoas que aceitam de forma mais tranquila as mudanças do corpo ou a sua própria aparência física. É o que a gente chama de autoconhecimento. E é sobre isso que a nossa repórter Cris Campos vai falar pra gente agora. Bruna, autoconhecimento é fundamental nesse processo. Outra palavra-chave que faz com que a gente aceite as mudanças pelas quais o nosso corpo vai passar ao longo da vida é segurança. Quando a gente se sente seguro, passa a enxergar as coisas de outra forma. Quando a gente tem conhecimento de quem a gente é, a gente consegue se sentir seguro em várias situações. O autoconhecimento e a segurança, eles andam muito juntos. São muito importantes para que a gente possa estar melhor no mundo, com a gente mesmo e com o outro. É super importante isso. E quando o assunto é encarar as mudanças de forma natural, a Roseli tem outra palavra na ponta da língua. Lembrando que a gente está aqui sem máscara, mas reforçando todos os protocolos de segurança. Né, Roseli? Qual é a palavra para você? Para mim, Cris, é amor próprio. Como é que você encara as mudanças do seu corpo assim, de forma tão natural? Porque esse amor próprio é que é o pontapé inicial para toda essa naturalidade do meu corpo, da minha aceitação. Exatamente. Quando você se olha no espelho e vê as mudanças do tempo, o que você vê? Qual é a sua relação consigo mesma? Eu me vejo lindíssima. Sempre vejo essa cena. Eu gosto muito de mim, gosto muito do que eu sou. O amor próprio, ele passa pelo autoconhecimento e pela segurança, né? Essa capacidade que a gente tem de amar a gente do jeito que a gente é, de olhar para a gente com as nossas potencialidades e até com as nossas fragilidades e reconhecer que tudo isso aí faz parte da gente. Eu procuro sempre fazer coisas que eu gosto, que me façam bem. Não gosto de me lamentar, porque tem a celulite, porque tá alguma coisa caindo. Se as mudanças vão acontecendo, então eu já vou procurando coisas que contornem, ou que estabilizem, ou que melhorem, mas sempre procurando o bem-estar para mim. E para ajudar a gente, tá aí a indústria cosmética sempre dando uma forcinha, né? O que você faz? Por exemplo, o hidratante. Antes era um hidratante comum, hoje eu já procuro um hidratante melhor, próprio para a minha pele. Dos 50 para cima, realmente há um declínio, principalmente na mulher por conta da baixa hormonal. Esses hormônios são fundamentais para a pele. Então aí o cuidado triplica. Toda uma atenção muito grande para mãos, para a área de olhos. E nessas áreas a gente tem que trabalhar com hidratantes realmente que sejam mais potentes. Normalmente a soja, o irizizo, que é um derivado da soja, vai muito bem. A gente também pode associar outros que sejam mais umectantes, mais hidratantes, como a
a própria lantoína, vitamina E. Hoje uma tendência muito grande dos óleos, né, dos óleos vegetais também estarem incorporados dentro desses hidratantes. E o protetor sempre. Faço minhas caminhadas, faço exercício de pilates e procuro comer muitas verduras. E pensamento positivo, sempre pensamento positivo, porque eu preciso primeiro gostar de mim e estar atenta a este sentimento. Porque a partir de eu gostar de mim, eu querer me fazer feliz, eu procuro sempre estar procurando coisas que me façam bem. O que as marcas trazidas com o tempo significam para você? Vitórias, aprendizagens, muitas experiências. O nascimento dos meus filhos, o crescimento deles, um casamento de 38 anos. Então são coisas que me deixam muito feliz. E que essas marcas, em nenhum momento, elas podem representar coisas negativas. É isso aí, Roseli. A gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo um monte de coisa e a gente tende a olhar isso como maturidade. Cada ruga, cada cabelo branco, cada estria, cada celulite, ele conta um pouco da nossa história. Quem é a Roseli hoje com 58 anos? Uma mãe, uma esposa, uma mulher, uma avó, né, amiga, de bem com a vida. Muito feliz. A Poliana é outro exemplo de mulher que encara as mudanças do tempo de forma positiva, mas podendo melhorar, por que não, né, Poliana? Com certeza, por que não? E aí você faz alguns procedimentos estéticos, né? O que você faz? Eu faço botox, fiz alguns preenchimentos, labial, e fiz rinomodelação e fiz alguns procedimentos estéticos no corpo. Eu não me vejo como eu tinha 30. Eu me vejo uma mulher de 54 anos bem cuidada. Bem resolvida. Bem resolvida. Quando a gente passa dos 50, realmente é muito comum a necessidade de algo a mais. E aí você tem a toxina botulínica, os hidratantes injetáveis, o próprio preenchedor, a gente tem substâncias que são bioestimuladores do próprio colágeno, que quanto mais precoce puder ser utilizado, melhor. A estética para você é uma forma de manutenção da beleza natural? Sim, para você manter o que já é bonito. Mas é sempre muito importante que esse paciente tenha uma rotina de cuidados em casa. Principalmente protetor solar sempre, mesmo ficando em casa. Os melhores protetores, eles já estão também associando antioxidantes para potencializar esse efeito. Hidratação no rosto com produtos para rugas, olheiras, até protetor labial eu uso também. E para o corpo? Para o corpo eu uso hidratante corporal, esfoliação sempre estou fazendo. De 6 em 6 meses eu tomo um banho de lua para poder limpar a pele. E manter aquela hidratação sempre diária após o banho, não esquecer o hidratante, nunca. Alguns óleos, como o óleo de calêndula, alguns óleos mais hidratantes ainda, como o próprio aloe vera, que também é associado à calêndula, extrato de romã, que tem uma ação antioxidante muito forte, os polifenóis de uva. E a alimentação, vocês consideram uma pessoa saudável? Sim, eu procuro manter a alimentação saudável, mas o mais importante, que eu sempre nunca esqueço, é a água. Eu sempre tomo suplementos vitamínicos, principalmente rico em vitamina A, E, C e zinco. Você está com 53 anos, prestes a fazer 54, próximo domingo, dia 30, é seu aniversário. Eu quero saber quem é essa nova Poliana. Renovada, bonita, independente, dona de si e altamente feliz. Ai, gente, é tão bonito ver as pessoas aceitando as mudanças do seu corpo de forma mais leve e tranquila, né? Trabalhar a autoestima faz toda a diferença, é isso aí. E agora tá na hora do Beleza Express. Oi, gente, eu sou a Lívia Benício, sou digital influencer e hoje eu vim trazer algumas diquinhas para quando a gente for aplicar o banho de lua, para não ter mais erro na hora de clarear os nossos pelos. Então, vamos lá? A minha primeira dica é a parafina. É interessante que antes que a gente aplique
a misturinha da água oxigenada com o pó descolorante no nosso corpo, a gente passa a parafina antes para não irritar a nossa pele. E a misturinha da água oxigenada com o pó descolorante sempre deve ser feita num recipiente de plástico com uma espátula de plástico. Nunca pode ser feita num recipiente de metal, gente, porque metal e água oxigenada não combinam. E, gente, o processo do nosso kit de clareamento é muito simples. Antes da gente começar, é interessante que a gente faça um teste na nossa pele para saber se a gente não vai ter nenhuma alergia, não vai causar nenhum problema. E o processo em si é muito simples, como eu falei para vocês. A gente vai começar com a parafina para não irritar a nossa pele. Vamos fazer a nossa misturinha da água oxigenada e do pó descolorante num recipiente de plástico, que também é bem bacana que a gente aplique a nossa misturinha na nossa pele com um pincel. A gente faz uma boa esfoliação corporal e finaliza com um hidratante para acalmar a nossa pele. Prontinho, gente, é muito rápido, fácil e prático, né? A gente pode fazer em casa, na hora do banho e sai maravilhosa com a pele hidratada e os pelinhos dourados. É isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado das diquinhas. Beijos e até a próxima! Nivea é a hidratação e o cuidado que a sua pele precisa. E para você que gosta de ter um cuidado completo com a pele, experimente o hidratante Nivea Milk, enriquecido com óleo de amêndoas. Para os cuidados com o rosto, a dica é a água micelar Nivea Micellar, que oferece 7 benefícios em um só produto. Sua fórmula poderosa limpa profundamente sem deixar resíduos na pele e sem sensação oleosa. E para a pele do rosto ficar mais jovem e renovada, use o creme facial anti-sinais Dia Nivea Q10 Power, pele normal a seca ou pele mista a oleosa. Eles possuem 10 vezes mais creatina. Não deixe de cuidar de você. Nivea, um toque de carinho. Todos esses produtos você encontra no site e nas lojas da Pague Menos em todo o Brasil. E chegou aquele momento que todo mundo adora, hora de economizar com as ofertas da semana. Mas ó, presta atenção porque vai aparecer um QR Code como esse aqui do lado na sua tela. E aí é só você apontar a câmera do seu celular para ele para ser direcionado para o site da Pague Menos. E lá você pode aproveitar ofertas super especiais. Então confere aí. Tudo é economia que você quer? Então vem aproveitar as super ofertas insanas do Loucos por Promo Pague Menos. É preço baixo de verdade para você que adora desconto. Olha só! Na compra de um creme facial Nivea, ganhe 50% de desconto na segunda unidade. Kit shampoo Pantene mais condicionador sai por apenas R$ 18,99. Gente, não dá para perder, né? Tá barato demais! Leve 3 e pague 2 o desodorante Nivea. Vem corrida aproveitar! Todos esses absorventes estão em promoção. Você leva 3, mas só paga 2. E tem mais ofertas, gente. Leve 4, mas só pague 3 nessas fraldas Huggies Natural Care Mega. E não acabou não. Tem ainda a promoção 6 meses de abraços Huggies com muitos prêmios para você. Acesse o site ou vá ao Pague Menos e compre 3 produtos Huggies. Cadastre o seu cupom no site da promoção e escolha o seu primeiro prêmio. Ao longo dos demais meses, você retorna ao site para escolher e resgatar outras ofertas. Consulte o regulamento no site da promoção e participe. Saiba ainda todas as ofertas do Loucos por Promo Pague Menos na versão digital. Acesse onde você estiver. É economia de verdade como você nunca viu. Pague Menos, com você, por você. Gente, uma opção para quem quer cuidar da pele, do corpo e do rosto é apostar em cosméticos que tenham ativos poderosos. E é disso que a gente vai falar com a Lia Albuquerque, dermatologista que está de volta aqui com a gente. Lia, qual que é a principal função desses ativos nos cuidados estéticos? De uma forma bem prática, os ativos eles estimulam a produção de colágeno e protegem esse colágeno. Porque ao longo do tempo, o colágeno ele vai sendo degradado, não é? Pelo processo de envelhecimento, pelos fatores externos, como a radiação solar, o estresse, né? Uma alimentação não muito bacana. Isso faz com que esse colágeno vá sendo degradado. E em relação às manchas também? É possível a gente utilizar produtos clareadores, né?
que vai diminuir a quantidade de melanina na pele, por exemplo, diminuir a produção dessa melanina em algumas situações. É uma outra forma de usar esses produtos para que a pele fique o melhor possível. Quais são os principais ativos que estão sendo utilizados hoje em dia nos cosméticos? A vitamina C, que é um dos principais ativos antioxidantes usados nos produtos, e o ácido retinóico e seus derivados, né, que é aquele produto que ele é capaz de aumentar a renovação celular, aumentar a renovação na pele, de uma forma simples, fazendo com que ocorra uma produção de colágeno e melhora da textura da pele. O ácido hialurônico está aí também? O ácido hialurônico, ele atua mais como um ativo hidratante. Ele hidrata a pele, melhora a textura da pele. E os ativos dos clareadores? Os principais clareadores utilizados são, por exemplo, o ácido fítico, o ácido cógico, a hidroquinona, que é um ativo bastante utilizado, por exemplo, no melasma. E um outro ativo que nos últimos 2 anos nós dermatologistas temos utilizado bastante é a cisteamina, que é um ativo que ele diminui o pigmento que já existe e inibe a produção desse pigmento, ajudando no clareamento de manchas de sol, no clareamento do melasma, por exemplo. E quais são os cuidados para a pele acneica? Quais os principais ativos hoje em dia? Os principais ativos são o ácido salicílico, que ele tem a capacidade de diminuir a produção da oleosidade, de diminuir essa acne, e produtos ácidos, né? Por exemplo, o peróxido de benzoíla, que vai desinflamar essa lesão, o ácido retinóico, mais uma vez, e os seus derivados, como o adapaleno, que eles vão ajudar a controlar essa acne e a desinflamar essas lesões. E muitas vezes dá para fazer um conjunto, né? Que no mesmo produto já você trata a acne e também trata da pele, né? Exatamente. Por exemplo, existem produtos à base de vitamina C, que eles vão proteger o nosso colágeno, ajudando no processo de anti-age, né? Muitos desses produtos têm ativos, por exemplo, o ácido salicílico, que juntos eles vão tanto tratar a acne, como também vai promover o anti-envelhecimento. E como eu sei qual é o melhor ativo para minha pele? O ideal é você procurar o dermatologista, não é? Então, o dermatologista ele vai avaliar a sua pele, vai avaliar o que você precisa e aí ele vai conseguir fazer uma combinação de ativos que estarão nos produtos que ele vai utilizar no dia a dia para que no final a gente consiga o melhor resultado. Li, a gente tem alguns produtos aqui, eu queria que você explicasse um pouquinho da função dos ativos deles. Por exemplo, aqui o sabonete micelar de moringa. Atualmente, cada vez mais a gente quer produtos 2 em 1, 3 em 1, para deixar nosso dia a dia mais prático. Então, o sabonete junto com a loção micelar é interessante porque você vai conseguir higienizar a pele e remover maquiagem, por exemplo, tornando a rotina mais prática. Aqui a gente tem o hidratante facial noturno e o diurno, que tem óleo e extrato de moringa e também vitamina C nano. Essa combinação é bem interessante, porque é uma combinação de 2 poderosos antioxidantes, então você vai conseguir proteger de forma mais efetiva ainda esse colágeno, retardando o envelhecimento, e ainda é possível, com a vitamina C, clarear manchas, deixando a pele mais iluminada e mais bonita. E qual que é a diferença da vitamina C para a vitamina C nano? Nem todo produto que é aplicado, ele consegue ser absorvido. E a nano, você consegue, de forma mais efetiva, a absorção do ativo pela pele. A gente tem também um sérum. Eu queria antes que você explicasse qual que é a diferença entre sérum e hidratante. O sérum é um veículo mais leve, então ele é utilizado geralmente numa pele ou mais jovem ou numa pele oleosa, por exemplo, porque ele vai conseguir reter um pouco mais essa oleosidade. No caso dos hidratantes e dos cremes, a gente pode utilizar em uma pele mais ressecada, que precisa de uma hidratação maior, ou em peles mais maduras. E o creme para contorno dos olhos, ele é mais forte ou ele é mais fraco? Como a pele da pálpebra é uma pele mais sensível, mais fina, os ativos eles precisam ser muito bem escolhidos para essa região e a concentração também. Geralmente nós utilizamos concentrações mais baixas para que a pele consiga tolerar, porque não adianta apenas você fazer o tratamento anti-idade, você precisa estar bem usando o produto, então não adianta estar ressecado, né, irritado. Então geralmente a gente utiliza produto mais específico mesmo para a área dos olhos. A gente não falou ainda de protetor solar. Eu trouxe aqui o meu, Lia, que é um protetor solar manipulado, que eu fiz inclusive lá na Pague Menos, que ele tem cor e também tem colágeno. Então foi uma fórmula aí que a gente encontrou de também ter ativos no protetor solar, não só para ele proteger a pele do sol, né?
Exatamente. A gente volta mais uma vez naquela história da praticidade, né? E a manipulação é uma forma da gente conseguir deixar a rotina de pele do paciente mais prática. A gente consegue em um produto, por exemplo, no caso do protetor solar, você tem a proteção contra os raios UV, UVA, não é? E você consegue também já ficar maquiada, você consegue proteger o colágeno quando existem nesses produtos a vitamina C ou outro ativo antioxidante, como a vitamina E. Então, o manipulado a gente consegue individualizar o tratamento. Sim. E consegue também tornar a atividade de cuidar da pele mais prática. Sim, aí lembrando que tem que consultar um dermatologista aí para fazer a formulazinha personalizada para você, Exatamente, né? é fundamental, porque não é uma receita de bolo, né? O que funciona para mim não obrigatoriamente vai funcionar para você. Sim. Então, realmente é importante procurar o dermatologista para que essa rotina seja individualizada e também o acompanhamento, né? Para ver até quando você vai usar aquele produto, qual é o momento interessante de trocar. Então, isso é bem importante ser dito. O protetor solar, ele é aplicado depois de toda a rotina de skincare, né? Exatamente. De um modo simples, né? A rotina, você vai higienizar a pele com um sabonete adequado, você vai usar o seu sérum ou produto de tratamento do dia e depois o protetor solar. Caso o protetor solar seja sem cor, após o protetor solar, você pode aplicar a maquiagem. Tá ótimo, muito obrigada, viu, Lia? E olha, gente, lembrando que toda a linha Moringa e também a linha de protetores na farmácia de manipulação estão disponíveis lá na Pague Menos, viu? E agora tá na hora do Fica a Dica. Intestino preso, é difícil pensar em outra coisa, não é mesmo? Não nos sentimos bem, ficamos desconfortáveis, com mau humor. Mas por que conviver com essa situação? Ficou mais fácil cuidar do seu intestino com Tamarine. Tamarine Geleia é um medicamento fitoterápico que combina 2 plantas medicinais que juntas aliviam o intestino preso entre 8 e 10 horas. Além disso, é 0 adição de açúcar. Isso mesmo, 0 adição de açúcar. E caso você prefira, Tamarine também possui uma versão em cápsula vegetal. Seja livre com Tamarine. Você encontra esse produto no site e em uma Pague Menos perto de você. Gente, o programa de hoje está terminando. Muito obrigada pela companhia, viu? E se vocês quiserem continuar acompanhando a gente, entra lá nas nossas redes sociais e no nosso portal. Inclusive, o nosso portal tá lindo, de cara nova, e você também pode acessar lá as edições da revista Pague Menos Sempre Bem, que traz muitas dicas de saúde e beleza. E no próximo domingo, a gente vai fazer um programa dedicado à nutrição, em homenagem ao Dia do Nutricionista, que é dia 31 de agosto. Não vai perder, hein? Eu te espero, uma boa semana e até domingo que vem. Tchau, tchau. Sempre Bem. Oferecimento Alegra, o alívio rápido da alergia sem te derrubar. E Plenitude Femme, o absorvente certo quando o xixi acontece.